Bem, vamos lá, Luiz. Boa noite, seu Wilson, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Luiz? Tudo bem, prazer falar com o senhor. Gostaria de agradecer a atenção do senhor em nos receber e também é um serviço muito importante que o Estado presta, né, na parte da inspetoria veterinária, correto? Correto. Eu gostaria de inicialmente pedir para o senhor apresentar a sua formação acadêmica e o que o senhor desenvolve na inspetoria veterinária do Rio Grande do Sul. Então, eu sou médico veterinário graduado na Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 91. Tá? Eu fiz concurso público para a Secretaria da Agricultura em 94 e fui chamado em 97. Trabalho na inspetoria veterinária, sou lotado em Cruz Alta, município de Cruz Alta. Trabalho principalmente com o programa do controle da raiva dos herbívoros, né? Que é o responsável pela raiva dos herbívoros, né? O controle do morcego hematófago. Tá? Esse trabalho eu já venho desenvolvendo desde 2001, mais ou menos. Tá? Hoje eu sou coordenador do programa estadual. Nós temos no estado 8 equipes que trabalham com esse programa, né? São equipes de captura de morcegos, que trabalham basicamente com morcego hematófago, visando o controle da população de morcego e evitar a doença raiva nos animais. Perfeito. Seu Wilson, dando continuidade à nossa lista de perguntas, que eu prometo que não serão muitas, tá? Mas são importantes, tá? A primeira pergunta para quem é de fora do setor agropecuário, né, é o que é a raiva bovina? A raiva é uma doença chamada de zoonose, né? O que é uma zoonose? É uma doença transmissível dos animais para o homem, e por isso a grande importância dela. Né? A raiva ela é subdividida em vários subtipos. Né? O que a Secretaria da Agricultura trabalha, basicamente, no estado do Rio Grande do Sul hoje, é aquela raiva, é uma doença neurológica, ela atinge o sistema nervoso dos animais, né? Sim. E invariavelmente leva à morte desses animais. O grande problema, além da perda econômica, a perda dos animais, é que pode ser transmitido também ao homem, né? Um risco muito pequeno, mas ele existe, né? Essa raiva, ela caracteriza por uma doença neurológica que vai terminar por paralisar o animal e vai levar esse animal a óbito. Causando uma perda na produtividade. O animal, você vai perder o animal, né? Sim. E vai ter o risco de saúde humana também. Seguindo com relação à raiva, né, a raiva bovina em específico, como é que ela se propaga? Então, eu comecei a falar antes a respeito dos subtipos da raiva, né? É que, na Sim. realidade, antigamente nós tínhamos no estado do Rio Grande do Sul, nós temos basicamente 5 subtipos de raiva. E a mais conhecida era aquela raiva dos cães e gatos, a raiva furiosa, em que o animal ficava furioso, ficava atado, ele mordia e transmitia na mordida o cachorro e o gato, né? Essa raiva nós não temos no estado desde a década de 80, 1980, né? 82, 83, foram os últimos casos pelo subtipo da raiva dos cães e gatos, né? Nós trabalhamos basicamente hoje com a raiva do morcego hematófago. O que é o morcego hematófago? É o morcego que se alimenta basicamente de sangue. Ele só se alimenta de sangue. E aí a gente tem que fazer uma diferença, né? Nós temos vários tipos de morcego. Se a gente vai conversar com a população em geral, todos eles vão falar daquele morcego que tem no forro da casa, né? Que geralmente é aquele morcego que se alimenta de insetos. Ou aquele morcego que mora nas árvores frutíferas, né? Que geralmente tem nas árvores frutíferas. Eles também, a característica desse tipo de morcego é que ele se alimenta especificamente
de frutas, e todos têm sua importância na natureza, né? E nós trabalhamos com o morcego hematófago, né? Que é esse que se alimenta exclusivamente de sangue, porque quando o morcego adoece, né, com o vírus da raiva, o rabo do vírus, então, no momento que ele vai morder o animal, ele pode transmitir essa doença para o animal. Né? O E aí depois... papel, o papel do morcego na propagação da raiva é transmitir, O correto? morcego ele vai adoecer com o vírus da raiva, né? No momento que ele vai se alimentar no animal, ele tem o vírus na saliva, ele vai transmitir esse vírus para o animal pela corrente sanguínea, né? No ato da mordida, e esse morcego ele vai morrer com a raiva, né? Em torno de 10 dias de contaminado, esse morcego morre. Nesse interim, nesse meio tempo, no momento que ele está se alimentando do animal, ele vai transmitir a doença, né? E aí vai ocorrer que o morcego, em 10 dias, ele morre, e o animal que é mordido, o que acontece? Esse animal ele vai do vírus ir do local da mordida até o cérebro, que é o local de eleição para a propagação desse vírus. Esse vírus ele vai caminhar no organismo pelo sistema nervoso, ele vai pelos nervos periféricos até o cérebro, né? E aí ele vai se desenvolver no cérebro até que ele tenha uma quantidade suficiente para causar a doença, ele vai ter uma quantidade de vírus suficiente, né? Esse período que demora, é o período de incubação entre a mordida e o começo do aparecimento dos sintomas. Só que esse período é longo, é em torno de 45 a 60 dias. Né? E Então, muitas vezes... nesse período, o animal pode transmitir a doença? O Não, bovino? que Se ele não for existe, picado... não existe uma contaminação horizontal, que a gente chama, ou seja, de bovino a bovino. Né? Geralmente vai a transmissão ou o pequeníssimo risco de transmissão no bovino, aí pela carne ou pelo leite, seria já quando o animal está em fase onde começa a aparecer os sintomas, né? E nessa fase, a vaca já não dá mais leite, porque ela já não está comendo, ela já está se isolando. E se você está com um animal doente, você não vai carnear ele para consumo. Exato. Então, teoricamente, não existe o risco da infecção, da propagação dessa doença do bovino para o humano em função dessa situação, né? Então, basicamente, precisa haver a presença do morcego hematófago mordendo o animal ou mordendo a pessoa, no caso, que é outra situação que nós não temos no estado desde a década de 80 também, né? Temos alguns casos no Brasil, nos últimos anos, quase todos os anos acontece alguma coisa em termos de raiva. Mas no Rio Grande do Sul, nós já, desde a década de 80, também não temos a raiva em humanos. A nossa situação é muito tranquila em relação aos estados do norte e nordeste do país, principalmente. Com relação à taxa de letalidade da doença, tanto o morcego, a princípio, doente, ele vai acabar vindo a óbito. E o boi Sim. tem cura ou ele vai acabar vindo a óbito também? Então, o morcego se calcula, dados de estudos, que 85 a 90% dessa colônia dos morcegos morre. Em torno de 5 a 10%, eles podem se tornar portadores do vírus, assintomáticos, ou seja, ele vai ser um incubatório desse vírus, ele vai albergar esse vírus e não vai adoecer. E isso aí, numa condição de estresse mais para frente, ele pode desenvolver esse vírus e novamente desencadear a doença, né? Então, no morcego, 85 a 90% do óbito dos morcegos. Ou seja, quando a gente começa a ter animais morrendo, bovinos morrendo, e se vai procurar populações de morcego, vai achar uma população muito pequena, porque os morcegos já morreram muito antes.
Então, tu vai ter aqueles 10% de população de morcego que ainda vai estar dentro dos refúgios, dentro dos abrigos, e então você pensa que praticamente não tem morcego ali, mas é que o morcego morreu. Em relação aos herbívoros, sejam eles o bovino, o cavalo, o suíno e a ovelha, principalmente, quando aparece sintoma nos animais, aí sim, é 100% de letalidade. Não existe tratamento para a doença raiva, né? A raiva, a gente vai falar um pouco mais para frente também, mas a doença raiva ela tem prevenção Tem através de prevenção. vacina, mas ela não tem um tratamento curativo. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando bastante em bovinos, né, e muitas vezes a gente não tem tamanho da dimensão do problema que isso pode tomar, né? O senhor tem uma ideia estimativa do tamanho do rebanho do Rio Grande do Sul? O rebanho do Rio Grande do Sul, em torno de 12 milhões e meio a 13 milhões de cabeças, né, de animais. E é um dado muito difícil de se fazer, de contaminação por raiva. Nós temos estatísticas anuais de casos de raiva, mas então vamos esmiuçar um pouquinho mais. O que eu digo por um caso de raiva? Você tem, no município, por exemplo, de Antônio Prado, um animal que adoeceu, né? Ele está com sintoma neurológico compatível com a doença raiva. É chamado veterinário, o veterinário particular ou o veterinário da inspetoria veterinária, né? Ele vai até a propriedade, vê que o sintoma é compatível, espera o animal estar em fase agônica, ou seja, quase morrendo, ou o animal que recém morreu, e coleta o cérebro desse animal, que é onde se multiplica o vírus, após o animal morto, né? Ou Sim, sacrifica o animal. sim. Envia o cérebro desse animal para os laboratórios de eleição, né? O principal laboratório de eleição no Rio Grande do Sul é o IPVDF, em Eldorado Sul, Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor, né? Que basicamente faz 95% dos diagnósticos da raiva no Rio Grande do Sul, né? Seja ele por imunofluorescência direta, ou se der negativo ou inconclusivo, se faz uma prova biológica. O que é uma prova biológica? Injeta esse vírus, parte desse cérebro em camundongos, né? E vê se desenvolve a doença nesses camundongos, né? Se coleta o cérebro deles, vai para a imunofluorescência também, para a gente ter o diagnóstico definitivo. Diagnóstico definitivo de raiva é somente laboratorial. A prova ouro, que a gente chama, é a imunofluorescência direta, que é a busca pelo corpúsculo de Negri, né? Ou então a prova biológica. São as duas provas aceitas até então, né? Pela comunidade científica e pelos organismos internacionais. É bem relevante. Uma outra questão que estava discutindo com outro colega, até antes de falar com o senhor, que em 2016, tá, o senhor me perdoa, eu vou dar uma lida aqui nas minhas perguntas, como eu falei, não sou um bom repórter, né? Mas houveram 120 casos de contaminação de raiva bovina, correto? Correto. Traduzindo esses números para valores atuais, né? Mais ou menos eu peguei uma cotação do preço do boi, né? Um boi estaria cotado a R$ 2.800, um boi de 12 meses com 195 quilos, tá? Essa perda daria mais ou menos em 2016 quase R$ 340.000, arredondando. Os mecanismos que o Estado utiliza para combater essa perda financeira, que seria uma perda potencial, seria o combate ao morcego no campo. Sim. Na realidade, o controle da doença raiva, ela se baseia no controle do vetor morcego, né? A gente tentar diminuir a população do morcego hematófago, né? Manter ela equilibrada, digamos assim, para que ela não adoeça também. A vacinação dos animais,
a vacinação dos bovinos, ovinos, os animais suscetíveis, né? Então, a vacina da raiva é uma vacina bastante efetiva, né? Mas ela tem que ser feita em pelo menos 2 doses, né? 2 doses. Uma dose, o organismo só reconhece o vírus. A partir do momento da segunda dose, o animal vai reconhecer, esse vírus já me atacou, então eu tenho que formar defesa contra ele. Ele vai aumentar essa defesa, vai aumentar a quantidade de anticorpos para combater a doença. Então, baseamos em controle do morcego hematófago e vacinação dos animais. E essa vacinação, ela é feita da seguinte forma: como nós não temos uma vacinação obrigatória no estado, ela é uma vacina que a gente indica nas localidades onde a gente tem problema, né? Hoje no estado nós temos 41 focos de raiva, e eu volto um pouco atrás. O que é o foco? É aonde teve um animal que adoeceu, que foi coletado o cérebro, foi para o laboratório e deu um positivo. Aquilo é considerado um foco, né? Mas então algumas vezes tu tens dentro do mesmo município, em 5, 6 propriedades próximas uma da outra, que são coletados cérebros, e todos eles dão positivo. Então, na realidade, isso seria um foco, mas ele está distribuído em, às vezes, 5 focos ou 10 focos. Vou te dar um exemplo melhor. Esse ano nós tivemos no município de Itacurubi, né, lá quase na fronteira com a Argentina, um foco muito grande de raiva, né? Ele atingiu uma propriedade enorme na beira do rio Icamaquã. E no outro lado do rio, Santo Antônio das Missões, né? Nós tivemos focos em Itacurubi, em Santo Antônio das Missões, aonde houve uma perda expressiva de animais. Na realidade, se foi coletado mais uns 3 ou 4 animais onde deram positivo também, mas resume-se a um foco. Dessas propriedades, saiu o animal, né? Saíram animais para outras propriedades em outras localidades, por exemplo, Guabiju saiu daí, deu um foco positivo em Guabiju, mas ele é oriundo daquele foco lá de Itacurubi. E né? todos esses focos vêm da mesma colônia de morcegos. Geralmente dentro da mesma colônia ou de alguma localidade que esteja com uma pressão muito grande de população de morcego, onde o produtor não está avisando na inspetoria que seus animais estão sendo agredidos, né? E a Secretaria da Agricultura não tem esse conhecimento, né? Quando a gente vai correr atrás, o foco já está grande. O que acontece? Quando a situação é controlada, quando o produtor traz a informação logo até a inspetoria que está tendo agressão nos seus animais, ou que tem animais doentes, mas de uma forma rápida, a gente consegue trabalhar de uma forma que minimiza as perdas do produtor. A gente consegue diminuir a população de morcego, a gente indica vacinação para os produtores, os seus animais, e minimiza a mortalidade. Então, num foco, por exemplo, você vai ter 30, 40 animais mortos dentro de um foco. Quando ali, por exemplo, na região de Itacurubi, um produtor só perdeu mais de 80 animais, né? São produtores grandes, mas a perda é grande também. Né? Sim. Do outro lado do rio, em Santo Antônio das Missões, também teve outro produtor que perdeu mais de 80 animais. Então, esse número que você pegou de 2016, e eu friso um pouquinho, 2016 nós tivemos um problema, teve uma enxurrada na região de Camaquã, que desalojou o morcego, causou estresse na colônia, e isso vem de 2012, né? Então, ele desencadeou a raiva nessas colônias e pegou localidades com pressão grande de população de morcegos, e essa doença ela foi se propagando. Uma colônia contaminada foi contaminando a outra, foi contaminando a outra, né? E a gente demorou muito tempo até conseguir dominar essa doença, né? Ela atingiu grande parte do estado, né? Então, no ano de 2020, por exemplo, nós temos 55 focos, perdão.
e no ano de 2021 nós estamos com 40, 41. Vai fechar, provavelmente, nesse mesmo patamar, que é o patamar normal, de 40 e poucos a 50 e poucos focos durante o ano, né? Então, a Secretaria da Agricultura tem esse programa, que ele já vem desde 1961, 62, né? Antigamente era o método químico, era o método físico. Botavam fogo dentro das cavernas, matavam a tiro, era aquela barbárie. Hoje nós temos um método um método químico, né? Que a gente faz a captura do morcego com redes, né? A gente descobre aonde o produtor nos mostra onde é que pode ser o local onde mora esse morcego. A gente vai lá, instala redes. Na noite, a gente captura esse morcego, porque ele não enxerga a rede. Ele vai caindo na rede, a gente vai coletando esse morcego e colocando para dentro da gaiola. Terminada a captura, a gente pega um por um e passa uma pomada que tem um produto, tem um veneno nas costas desse morcego. Esse morcego, ao ser solto, ele volta para o refúgio dele, para a colônia dele, né? E ele voltando para a colônia dele, como o morcego ele tem o hábito de ficar encaixopado, digamos assim, ele entra para dentro da cachopa e lambuza os outros. O morcego tem o hábito da higiene, ele vai se limpar, vai se lamber, ele vai lamber aquele veneno. E aí tu consegue controlar essa população de morcego. Cada um morcego que tu largue besuntado com essa pomada pode matar de 20 a 30 outros indivíduos. Então, tu faz um controle químico com essa pomada. E esse morcego que você passou nas costas dele, ele vai absorver pela pele e vai terminar morrendo também. Então, você consegue controlar a população desses morcegos, desde que tenha informação do produtor que conhece a região, de onde pode estar esses morcegos. Como a gente conversou esses dias que a gente se encontrou aí em Antônio Prado, sim, a gente estava indo em busca de refúgios, em busca de informação dos produtores, né, para tentar localizar esses refúgios, para tentar fazer o combate, né? Porque sem a informação do produtor, que é muito importante, que está havendo agressão, que tem algum animal doente ou que tem algum local que possa ser refúgio desse morcego, a Secretaria da Agricultura não tem como realizar esse trabalho. uma pergunta que é bem relevante no cenário atual, tá? Apesar de terem poucos casos de raiva com relação à proporção da população bovina, né? Se o produtor perdeu o animal, ele recebe algum auxílio ou não do governo, do estado, Essa pela doença, perda? essa doença a raiva, ela não está contemplada nas doenças que são que o governo ressarce o produtor. Até porque a gente faz as campanhas de vacinação, né, os alertas sanitários, sempre no intuito do produtor proteger seus animais, porque existe a prevenção, né? É perfeitamente fácil de prevenir essa doença, desde que o produtor realize essa vacinação. Se você for fazer o levantamento do custo dessa vacina, é ridícula, Pois né? é, Porque uma dose de vacina custa um pouco mais de R$1, né? Você tendo que fazer 2 doses de vacina, você não gasta mais de R$3 por animal, por né? animal. Ele é um Então, investimento no animal. é uma questão do capricho do produtor, né? O capricho do produtor fazer, de colocar no seu calendário sanitário, né? Da mesma forma que ele faz o remédio para vermes, que ele faz as outras vacinas do seu rebanho, leptospirose. Antigamente nós vacinávamos para aftosa, agora está proibido, né? E outras doenças que estão no calendário de vacina do produtor, coloca junto a vacina da raiva. Na primeira vez que faz a vacinação, faz 2 doses. O animal que nasceu na propriedade, 2 doses. O animal que foi comprado, 2 doses. E a partir do animal que já foi vacinado num ano, no próximo ano ele vai fazer só uma dose de reforço, só para relembrar o organismo sobre o vírus, né? Mas o animal que não foi vacinado o ano passado,
ele tem que receber 2 doses. O animal que nasceu na propriedade, ele tem que receber 2 doses. O cavalo tem que receber vacina, né? Geralmente vacinamos bovinos e equinos. A ovelha é mais difícil, tem que ter muito ataque para o morcego estar pegando na ovelha, né? Na ovelha, ela vai pegar lá na orelha do animal, que você vai notar mordedura. No porco também, geralmente na orelha. A porca, a porca que está de cria, muitas vezes ela está de barriga para cima. Aí pode ter, próximo às tetas da porca, o morcego se aproveita que o animal está deitado, pode estar mordendo. Mas no suíno, principalmente o porco, porque no suíno comercial existe uma série de empecilhos no galpão para o morcego, né? Iluminação, enfim, outras coisas. Mas aqueles suínos de subsistência, muitas vezes o produtor vai perceber que, como tem sangue no suíno, o suíno se bate muito, então fica aqueles sinais de sangue nas paredes da pocilga do suíno. É um sinal de alerta para o produtor que o seu animal pode estar sendo mordido pelo morcego e correndo o risco de contrair a raiva. Uma pergunta curiosa, tá? Quando o morcego morde, tem alguma coisa na saliva que seja anestésica para o animal não perceber, ou ele ataca o bovino ou outro animal de uma forma violenta e fica grudado ali, sugando? É que, na realidade, o que acontece? O morcego, quando ele chega num animal, a primeira vez, ele começa a fazer a corte no animal, digamos assim. Ele começa a voar na volta do animal. O animal desconfiado, obviamente, ele fica atento ao morcego. Só que o morcego ele vai insistindo, daqui a pouco ele senta no chão, ele começa a caminhar na volta do animal, e muitas vezes ele começa mordendo nas patas do animal, que é um local que a gente não enxerga direito, né? E o morcego ele dá uma mordida no animal. E na saliva dele, ele tem uma substância anticoagulante, que não deixa o sangue parar de correr, né? Então, na realidade, o morcego não fica mordendo, ele dá uma mordida. E depois ele fica em cima do animal, sugando aquele sangue. E algumas vezes, quando tem uma população maior de morcego, o morcego levanta, voa dali depois de alimentado, e senta outro e continua se alimentando, né? Como curiosidade, o morcego tem em torno de 30, 40 gramas, o morcego hematófago, né? E ele chega a se alimentar de 30 ml de sangue. Ele quase que dobra o peso Dobra. dele, né? Mas ainda assim, ele se alimentou. Se tiver uma população grande, vem outro morcego se alimentar no mesmo lugar. E no dia subsequente, aquele animal ele já acostumou com o morcego. Então, se o morcego demorou 40 minutos para começar a morder um animal na primeira noite, na segunda noite ele vai demorar 10, porque o animal está acostumado com ele. Então, ele volta 2, 3, 4 noites subsequentes no mesmo animal. Preferencialmente, aquele animal que tem um pelo escuro, aonde o morcego fica camuflado na pelagem, ou se o animal, por exemplo, é uma holandesa, por exemplo, ele vai procurar a mancha preta no A animal. mancha preta. Então, porque ele tem os inimigos naturais dele também, né? Ele tem que estar atento também, ele tem que se proteger. E muitas vezes ele muda a região aonde ele está mordendo, também no sentido de proteção. Então, ele vem 3 ou 4 noites aqui, na outra noite ele vai para uma outra localidade. O raio de ação desse morcego, talvez seja uma outra pergunta que você Sim, possa não, fazer. fique tranquilo, fique tranquilo. Depende da região, Luiz, que está sendo que tem o morcego. Se é uma região plana, né, esse morcego pode andar até 10 quilômetros para se alimentar. Uma região de morros, como essa de vocês aí, esse morcego ele vai andar no vale, né? No vale, geralmente, porque tem que ser muito perto d'água, ele tem muita sede, porque o sangue tem muita ureia, dá muita sede no morcego. Ele anda pelo vale e do vale ele localiza o animal, vai lá e morde. Então ele morde 3, 4 noites aqui, daí nessa região aí, em torno de uns 3 quilômetros é o raio de ação dele. Então no outro dia ele vai 3 quilômetros para o outro lado, né? Até 3 quilômetros para o outro lado. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar numa região onde tem agressão, a gente procura
estabelecer os limites aonde tem agressão, porque provavelmente essa colônia de morcego deve estar no centro, né? Outro detalhe que acontece, que é interessante para o produtor saber, que esse morcego, para ele fazer um voo de passar por cima de um morro, ele despende muita energia. Então, ele não fica pulando cerro, digamos assim. Ele anda pelo vale, né? O morcego que mora mais lá em cima, ele vai atacar lá em cima. O morcego que mora lá embaixo, no vale, ele vai atacar lá embaixo. Ele sobe um pouquinho, morde e volta para o vale dele, né? Então, são várias curiosidades que a gente poderia ficar Sim, conversando uma noite inteira e sobre a colônia, a sociedade dos morcegos também, que é muito interessante também. com relação ao que a gente tinha comentado antes, né, da parte do controle populacional do morcego, né, sem a intervenção humana, né, a doença tende a chegar a um equilíbrio ou ela costuma crescer de forma descontrolada? Então, como eu te falei, vamos voltar um pouquinho mais para trás. O morcego desmodos rotundos, que é esse tipo de morcego hematófago, né, que a gente trabalha, ele tem um período de gestação em torno de 7 meses. E a fêmea dá um filhote por vez. Todo mundo tem aquela noção que parece rato, que não sei o quê, que é por ninhada. Não. E esse filhote ele fica agarrado no corpo da fêmea mais uns 3 meses e ela fica alimentando, auxiliando ele por mais um período. Então, na realidade, essa fêmea vai ter um filhote por ano, né? Então, vamos imaginar que essa colônia comece a crescer. Ela vai crescendo, em torno de 7 a 10 anos, ela vai ter um pico. Nesse pico, o que vai acontecer? Vai ter uma população grande, eles vão começar a disputar abrigo, vão começar a disputar alimentação, vão começar a disputar fêmeas, vão disputar harém, estresse da colônia, raiva, aí aquele dado, 85, 90% da colônia, morre. Né? 85% da colônia morre, aí começa tudo de novo. Então, é aquele ciclo, sobe, desce. A curva de crescimento da população de morcego é em torno de 7 a 10 anos por localidade. Então, existe um controle, digamos assim, mas é como jogador, é como futebol. Se o juiz de futebol ele aparece, é porque deu problema, né? Então, se não está tendo tanto caso de raiva, é porque eu acho que as equipes da Secretaria da Agricultura estão conseguindo fazer um bom trabalho, né? Mantendo uma situação confortável, digamos assim, em relação ao trabalho de outros estados, principalmente, né, Luiz? E não Com sobressai tanto, a gente consegue manter uma população relativamente baixa, com pouca mortalidade pela raiva no estado. uma pergunta até um pouquinho diferente, com relação aos estados, que o Brasil é um país que tem praticamente todos os climas. O fato da gente ter um subtropical, uma região mais fria, influencia na questão de, por exemplo, no Nordeste, regiões mais quentes, ter mais casos e aqui ter menos, ou não há uma relação? Não, o morcego se adapta ao clima e à temperatura. Não existe muita variação. Ele é de um clima subtropical, né? Ele do norte da Argentina, que coincide com o sul do Brasil, até o Canadá, até o México, mais ou menos, nós temos morcegos, hematófagos, eu estou falando, né? Sim, sim. Existem de outros tipos de morcego, nós temos 1.300 tipos de morcego no mundo. Né? Os morcegos hematófagos, nós temos 3 no mundo. Nós temos no Rio Grande do Sul, o Desmodos, e há menos tempo nós identificamos o Diemos, que é um outro tipo de morcego que ataca aves, né? Mas geralmente aquela galinha que dorme na árvore, mas não é importante para o sistema raiva, da doença raiva. Né? Então, depende de outros estudos para ver se eles podem estar carregando outras doenças. Mas até o momento nós não temos Ele nada não definitivo. é um problema. Não. Uma outra pergunta que o senhor me permita, por favor.
Voltando à questão de comparação dos estados, né? A gente está vendo que a nossa incidência está diminuindo, tem que estar vendo um bom trabalho. Com os outros estados, tem algum mais estruturado do que nós nesse sentido de combate à raiva? Como é que a gente está em relação aos outros estados? Ou os outros em relação a nós? O trabalho da raiva no Brasil começou basicamente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desde a década de 60, né? E foi de uma forma praticamente ininterrupta, né? A colonização do Brasil, o oeste do Brasil, foi feita basicamente por gaúchos, mas isso vem de um tempo mais recente, né? O norte do país não tem muito, não existia muito trabalho em relação à raiva. Então, hoje, a nível de Brasil, por não termos raiva em cães e gatos, por não termos raiva em humanos há muitos anos, há muitas décadas já, eu acho que o Rio Grande do Sul hoje está à frente de todos os outros estados. Existem estados que estão fazendo um bom trabalho, que é o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, que tem um know-how bom de trabalho. O Paraná está investindo bastante, né? Está investindo em vigilância sanitária e, enfim, e os outros estados é um pouco mais deficiente o trabalho da raiva, né? Todos com suas dificuldades, seja por pessoal, seja por recursos, seja por know-how. Hoje, em 2008, 2007 e 2008, nós tivemos o Uruguai começou a ter problema sério com raiva, que eles não tinham, e eles solicitaram o auxílio da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Nós Então, nós temos essa tivemos, parte de intercâmbio de pessoal. com certeza, a gente esteve trabalhando dentro do Uruguai a pedido deles, e hoje eles nos chamam de maestros, dos mestres, Sim. e mantemos reuniões com o pessoal do Uruguai, trocando informações, né? A gente trabalha a nível de fronteira, com uma área de 50 quilômetros para os dois lados. A gente troca constantemente informações. Olha, a gente está tendo um problema aqui, verifica do teu lado, que provavelmente tem também, porque o morcego não conhece divisa de país, né? E Perfeito. mais recentemente, a gente tem, uns 2 ou 3 anos para cá, a gente está conseguindo uma boa conversa, um bom intercâmbio com o pessoal da Argentina também, com algumas trocas de informação, de uma forma mais informal, né? Como colegas que somos, veterinários e técnicos, a gente fez esse acordo de cavalheiros na fronteira, que a gente troca informações por WhatsApp, a gente sabe como é que está indo o trabalho deles, a gente alerta o que está acontecendo do nosso lado e recebe alerta deles do que provavelmente pode estar acontecendo do outro lado do Rio Uruguai, né? Sim. Então, isso é muito importante e a gente ganha muito tempo com isso, porque às vezes demora para a gente perceber que está com problema e se alguém me diz assim, olha, cuida ali que ali vai entrar o problema, né? Então, fica muito mais fácil a gente trabalhar se for de uma forma integrada, como a gente já tem com o Uruguai e a gente está conseguindo fazer também com a Argentina, e é um trabalho gratificante, assim, quando a gente consegue contar com esse trabalho em conjunto com esses outros colegas. Mais uma pergunta, se o senhor me permite, tá? Voltando à questão do produtor rural, tá? Se o produtor, tá, encontra um animal doente, né, que ele consegue identificar que ele não tá correto, tá? O que ele pode fazer? Ele tem que tomar algum cuidado especial para manusear esse animal? O animal pode transmitir o vírus, por exemplo, sei lá, o cara vai enterrar ou queimar a carcaça, não sei. Ele pode chegar a transmitir o vírus para o produtor, ele tem que usar algum EPI ou é tranquilo? Sempre que você está tratando com um animal doente, você tem que ter, preferencialmente, usar um EPI, né, Luiz? A doença, se você for procurar na literatura,
ela vai dizer que foram encontrados níveis de contaminação no coração, no fígado, no não sei o quê, no leite, nos fluidos corporais, então no sangue. Então, você está trabalhando, você está mexendo com o animal, está tentando alimentar ele, por exemplo, e esse animal passa o dedo no dente do animal e corta, faz uma lesão e entra em contato com saliva ou com sangue do animal, existe um protocolo pela Secretaria da Saúde do Estado de fazer vacinações, né? Fazer a vacinação preventiva, porque não existe cura também para humanos. Aliás, existe cura. Tem meia dúzia de pessoas no mundo que se curaram, que não morreram com a raiva, mas eles tiveram problemas degenerativos de Sequelas? nervos, né? Sequelas irreversíveis, né? Que as pessoas apenas não foram a óbito, mas as sequelas são muito graves. Então, não se recomenda o consumo de carne. Se fosse o caso do leite, o animal vai parar de produzir leite, né? O cuidado na manipulação desses animais e, se com lesão, procurar a Secretaria de Saúde do município, informar que teve algum tipo de lesão, né? Se encontrar morcego, seja ele da espécie que for, nunca pegar um morcego de mão livre, porque ele pode não estar morto, né? E esse morcego vai tentar se defender, ele vai te morder, né? E mesmo o morcego não hematófago, o morcego insetívoro, o morcego frugívoro, ele pode se contaminar com a raiva. Ele não transmite porque ele não morde, mas acidentalmente pode ocorrer, Por né? um mecanismo de defesa, te morder e tu Mecanismo de defesa. receber uma... O caminho sempre é se dirigir até a inspetoria veterinária do município, né? Informar que encontrou morcego, que tem animal doente, que está tendo mordedura nos seus animais, né? Essa informação é preciosa para a Secretaria da Agricultura. Da mesma forma que é preciosa a informação de algum local que possa ser refúgio de morcego. Nessa região de vocês, cavernas, árvores grandes, ocadas, casas abandonadas, principalmente em beira de rio, abandonada de tempo, tapera, né? Casa escura, né? Essa informação vale muito para a secretaria, porque é um trabalho que não tem custo ao produtor, né? E que pode evitar muita mortalidade dos animais. Uma pergunta importante, né, que acho que vai ser a última, eu prometo, tá, para não estender demais. Quais os canais de atendimento, né, que as pessoas podem utilizar para contatar a Secretaria da Agricultura em caso de dúvida ou suspeita de estar com presença de raiva na região? O caminho sempre, Luiz, é ir até a inspetoria veterinária, né? A inspetoria veterinária tem em todos os municípios, ou tem o escritório de defesa agropecuária na prefeitura, né? Ou tem a inspetoria veterinária. Por exemplo, Antônio Prado é na frente da praça, a inspetoria veterinária, né? É bem Lá visível, onde, bem central. lá naquele local onde o pessoal ia retirar ou declarar sua vacina da aftosa, ele vai lá e declara para o pessoal ali, para o técnico agrícola, para o atendente ali que ele tem um problema, e algum veterinário vai vir conversar com vocês, né? Aí, nesse caso, a menina que atende é de Flores da Cunha, ela atende aí, ela atende Nova Roma, e a gente está em constante conversa, né, com eles. Tem o veterinário da Prefeitura de Nova Roma, o antigo veterinário que trabalhava aí em Antônio Prado também, a gente conhece, são locais que a gente já mais ou menos conhece. Tem alguns produtores aí em Antônio Prado que a gente está em contato, porque eles ficaram de buscar informações para nós, para a gente conseguir dar sequência nesse trabalho, né, para tentar diminuir a população de morcego, para evitar que chegue a doença no município. E esse contato, esse auxílio que vem do Estado, ele é sem custo para o produtor. Sem custo nenhum ao produtor, tá? Perfeito, é ótimo. Geralmente
a Secretaria da Agricultura vai lá e coleta esse material, pode ser coletado também por veterinário particular, o veterinário que dá assistência na propriedade, por exemplo, se ele achar que tem fundamento de alguma suspeita de alguns sintomas, ele pode coletar e mandar para o laboratório. A partir do momento que a gente tem essas informações, são deslocadas essas equipes, né, para fazer esse trabalho de controle, e sem custo nenhum ao produtor. Só que, repito, sem a presença do produtor, sem a informação do produtor, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Seu Wilson, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em nos atender, agradecer também à Inspetoria Sanitária por permitir que o senhor disponha desse tempo em nos atender, toda a equipe do jornal também agradece ao senhor. E quando o senhor vier novamente, Antônio Prado, vamos nos encontrar e conversar mais. Tudo bem? Com certeza, a gente agradece a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, informar um pouco a população, né? E nisso é muito importante a posição de vocês, imprensa, que nos auxiliam bastante nessa conversa com o produtor. E quem bebe a água da fonte aí, né? Volta sempre, né, Luiz? Volta sempre. A água aqui de Antônio Prado é a melhor do estado. É verdade. Seu Wilson, muito obrigado e agradeço a sua disposição. Eu que te agradeço, Luiz. Boa Até noite para logo. vocês. Boa noite. Tchau, tchau.